eu e a Bíblia, a gente brigou e tu sabe como é que eu fico. Quando eu fico muito ansiosa, eu preciso comer. Vai comer, entendeu? Porque eu passei nessa merda, nessa prova, a gente vai comer pizza. Devolve! Isso aqui eu preciso comer, entendeu? A Bíblia terminou comigo, eu tô nervosa. Olha aí a sujeira que tu fez. Oi gente, hoje a gente vai falar sobre compulsão alimentar. E as imagens que a gente mostrou agora são situações que eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você. A gente usa essa desculpa de só hoje, é uma comemoração, é uma festa, ou talvez eu preciso porque eu tô mal. Enfim, são desculpas que a gente acaba usando e não tem problema acontecer uma ou duas vezes. O problema é quando aquele comportamento começa a se repetir muitas vezes e começa a se tornar um ritual. E pode começar de uma forma inocente, sai do trabalho estressado, pega um trânsito horrível, chega em casa e ataca o primeiro pacote de bolacha, ataca aquele pãozinho que tá ali na frente, pode até me dizer que tu adora aquele pão, mas quando tu come ele, tu nem percebe o gosto, começa a comer rápido, no automático e nem percebe se tem algum valor nutricional e depois gera um sofrimento psicológico, gera um desconforto emocional. Um dos critérios usados na escolha dos alimentos numa crise de compulsão alimentar é que é um alimento rápido, de fácil acesso, mais ou menos assim, tu estica o braço e já pega. Geralmente também está em temperatura ambiente e tem muita gordura, muito carboidrato também. E quer saber? Não é que seja em cima do peso, que tu faça isso com frequência, isso foi um comportamento bem atípico, mas na verdade é ali que mora o problema, porque a partir do momento que a gente ensina o nosso corpo a resolver os nossos problemas dessa forma, ou a gente ensina um hábito ruim, é muito fácil a gente se apegar a um hábito ruim. E para botar um hábito bom no lugar, às vezes é muito desgastante, às vezes não, na maioria dos casos é bem desgastante. Então é aí que mora o perigo, na repetição desse comportamento. Em geral, os pensamentos da compulsão alimentar, eles são pensamentos permissivos, que vão te dar permissão para ceder aos teus impulsos, a ceder aos teus desejos. E o que acaba acontecendo? Acaba afetando o nosso autocontrole. Isso não vai ser só na alimentação. Talvez você vai começar a não se sentir capaz no teu trabalho, achar que tu não vai conseguir, achar que tu não vai ter força de vontade. Quando tu precisar usar o teu autocontrole, ele vai estar muito prejudicado. E aí tu vai renunciando às tuas atividades, aos grandes desafios, porque não acredita mais que consegue. Ao longo prazo, sim, gera um sobrepeso, que pode afetar a tua saúde, sim. E a longo prazo, pode afetar a tua autoestima. E não é só porque tu tá acima do peso que tu não se sente bonito, mas porque tu não se sente capaz de conseguir as coisas que tu deseja, de ir atrás dos teus objetivos. Porque as crenças começam a ficar cada vez mais fortes. Eu não consigo, tudo que eu começo eu não termino, pra que eu vou começar se eu não vou ter força pra continuar? Entende? Por isso que o buraco é mais embaixo. Quando uma pessoa ela tá com sobrepeso, a sua motivação interna já tá super abalada. E aí, para ela sair dessa situação, ela não encontra motivação, acaba se sentindo mal. Às vezes pensa que é um longo caminho pela frente, que não dá nem vontade de começar, começa a desacreditar da sua capacidade. Aí, para lidar com isso, começa a negar os seus problemas de saúde, seus problemas emocionais, e isso acaba gerando um mal-estar psicológico muito grande. Que como é que a pessoa resolve? Comendo mais, tendo mais episódios de compulsão alimentar. Então é um ciclo que vai se retroalimentando. E o nosso momento atual, a nossa sociedade não ajuda também. O padrão de beleza está cada vez mais alto e a mídia supervaloriza os prazeres da alimentação, né? Apesar de a gente ter uma onda de saúde nesse momento, as propagandas dos alimentos gordurosos são cada vez mais apelativas, então fica um pouco confuso, né? Tem que ter um padrão de beleza muito alto e ainda tem que ceder, não, né? Tem que lutar contra a mídia que fica pegando pesado. Eu não sei se pode ser alguma novidade para alguém, mas a compulsão alimentar ela é comparada a um vício, a uma adição. E ela é tão intensa que chega um momento que a pessoa não reconhece mais a fome, a saciedade, a sede. Para ela tudo já é
um desejo muito grande de comer aquele alimento, já é uma necessidade muito grande de comer determinado alimento e tudo é fome. E o comportamento alimentar, ele gera um alívio imediato, mas depois gera um desconforto emocional muito grande. Outro ponto importante é que às vezes as pessoas acham que a compulsão alimentar é em todas as refeições, mas não. É algumas refeições, não são todas, é algumas que têm uma grande ingestão de alimento em pouco tempo, de alimento de muito carboidrato, de muita gordura. Os alimentos, como eu já tinha falado, são alimentos de fácil acesso, às vezes na temperatura ambiente. Também tem pessoas que não comem na frente das outras pessoas e comem em casa também. Aí é que tá o ponto. É o desconforto emocional que a ingestão do alimento causa depois. Tem algumas pessoas que são obesas e não têm compulsão alimentar, porque elas acreditam que se alimentaram o que era necessário, que comeram o que era necessário para ficar bem. E a compulsão alimentar, ela tem um desconforto emocional muito grande depois. Bom, então eu quero falar um pouquinho do que a gente faz no nosso trabalho psicológico, num trabalho com uma pessoa que está sofrendo desse mal. Primeiro, que não é uma coisa que a gente trata sozinho. Eu, como psicóloga, não poderia tratar sozinho uma situação de compulsão alimentar ou um transtorno alimentar. A gente precisa de outros profissionais junto. Um nutricionista também é muito importante, é claro. Até porque, nesses casos, a gente precisa desmistificar muitas ideias sobre os alimentos. E o nutricionista, ele pode adequar uma dieta, uma reeducação alimentar de acordo com a pessoa e também explicar o que cada alimento vai causar no corpo da pessoa. No trabalho psicológico, a gente lida muito com as crenças. As crenças, aquelas que eu já havia falado, de capacidade, e as crenças também sobre alguns alimentos, sobre dietas, sobre pensamentos sabotadores. A gente trabalha também bastante com a motivação, que são pacientes que têm motivação que oscila muito e também não acreditam muito que a sua motivação vai perdurar. A gente trabalha com o esquema mental também. A partir do momento que a gente descobre o esquema mental, que são as nossas crenças, algumas vezes a gente lida com elas através da alimentação. Então, identificar e trabalhar elas também faz parte do processo. Na terapia cognitiva, não só nos transtornos alimentares, como em qualquer tratamento que a gente faz, a gente começa a identificar os nossos pensamentos automáticos, que nos levam aos pensamentos sabotadores e que nos levam às distorções cognitivas, alguns pensamentos que a gente tem que estão um pouquinho errado com a realidade. Então, identificar os pensamentos sabotadores, identificar os pensamentos automáticos que estão distorcidos também faz parte do processo. Umas estratégias comportamentais é lidar também com os problemas práticos. Às vezes a gente quer começar a dieta e não prepara os alimentos, não compra, então a gente busca também resolver esses problemas práticos do dia a dia, já deixar os alimentos prontos, já deixar a roupa pronta para ir para academia, essas coisas assim. Resoluções de problemas práticos também são usadas no tratamento. E lembra que eu estava falando lá no início do vídeo que às vezes as pessoas acabam perdendo a noção do que é fome, do que é sede, do que é desejo. Por exemplo, a fome, ela dá uma dor no estômago, então ainda começa a roncar. A sede te dá uma boca seca, dá vontade de tomar água, porque tu parece que precisa botar um líquido ali. E o desejo, às vezes, é bem influenciado por outras pessoas, não é fome. Muitas vezes é influenciado por, não outras pessoas, mas outros estímulos, né? E para finalizar, gente, eu quero indicar um livro, que é esse aqui, é o Pense Magro, da Judith Beck, que ele é muito interessante porque ele é bem prático, ele ajuda quem está passando por essa dificuldade, e ele tem várias atividades, então eu super indico ele. E ele também tem uma ideia de trabalhar muito ativamente contra os pensamentos sabotadores, que vocês devem conhecer. Por exemplo, eu vou comer isso porque eu não me importo. Se eu comer, hoje é uma comemoração, eu preciso comemorar com as pessoas, não tem problema, só dessa vez. Eu tive um dia difícil, eu mereço comer. Eu estou mal, eu mereço comer. Já que eu já comi mal já no início do dia, não tem problema, vou comer mal o resto do dia. Enfim, são inúmeros pensamentos. E aqueles pensamentos que nos permitem comer o que a gente quiser e depois acaba causando mal-estar. E o problema de tudo isso é a repetição do comportamento, né? Aquela história do hábito. Está ensinando o teu corpo a ter um hábito ruim que vai repercutir em várias áreas da tua vida. Bom, gente, esse é um vídeo sobre um assunto bem específico. Espero que ele tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido, compartilha
com outras pessoas e é isso.